Olá pessoal, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário. Tudo bom, Rômulo? Ao meu lado, meu co-apresentador, Paulo Rômulo. Como vai? Olá, Eduardo. Olá a todos que nos assistem. Estamos aqui em mais um episódio, com duas figuras do segmento de varejo alimentício. Eu acredito que vai ser uma tarde e uma conversa muito produtiva. Ainda bem que você voltou, né, meu amigo? Logo, porque queria mais fazer podcast não, né? Férias total, fiquei aqui no batente sozinho, né? E a ocasião de retorno foi especial. É, foi. Dois convidados ilustres que a gente vai, com certeza, ter muitos insights aqui, principalmente sobre o associativismo e sobre o varejo alimentício. Pois bem, vamos ao que interessa para apresentar os nossos convidados. Vamos bater um papo aqui legal com Keynes Albuquerque. Keynes é empresário há 20 anos no ramo do varejo alimentício, é sócio do Grupo Comprimax. O grupo tem 10 lojas entre capital e interior do estado. Keynes, né, dentro desse grupo tem mais de 800 colaboradores e o grupo faz parte de uma rede de supermercados chamada Rede Parceria. Franzé Feijó, também empresário há mais de 20 anos no ramo do varejo alimentício, sócio do Grupo Portugal, com 9 lojas na capital do nosso estado, com mais de 600 colaboradores e também integrante da Rede Parceria. A propósito, rede a qual a gente vai tratar aqui como tema do nosso bate-papo, e ao longo desse bate-papo a gente apresenta também quais são os números e qual é a realidade da parceria hoje. Beleza? Ótimo. Keynes, cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente é uma honra recebê-lo aqui, né? Tenho certeza que o papo com você vai ser um papo, né, que vai trazer muitos pontos de inteligência para o ramo que você atua, de inteligência, melhor dizendo. E muito obrigado por ter vindo até nós e ter aceito esse bate-papo. Eu que agradeço. Franzé, cara, é uma honra também te receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso bate-papo aqui vai rolar muito bem com você, porque você é um cara muito descontraído, muito gente boa e alegre. Ótimo, eu quero agradecer aí o convite, é uma satisfação estar presente ao lado do parceiro de rede, parceiro de família, companheiro, que é o Keynes, é uma satisfação. E vamos lá, vamos aqui para os desafios. É um primeiro podcast que a gente está vivenciando, algo novo, e eu gosto desse desafio, né? Nossa vida de empreendedor, nossa vida de comerciante é um pouco desafiador. Então, estou felicíssimo em estar participando com vocês, com o Keynes, nesse novo desafio aí que é engrandecedor para mim como profissional e como pessoa. A gente agradece. Viu aí, né, Keynes? O Muito homem já bem. bateu o centro, né? O homem é O bom. homem é bom, desenrolado. Bom, Franzé, cara, fala um pouco, por favor, da tua história de vida. Eu queria entender melhor para o nosso público aqui quem é o Franzé, onde é que o Franzé nasceu, onde é que o Franzé teve ali a sua infância, a sua adolescência, como é que o Franzé, aí a partir da sua juventude, foi parar no ramo do varejo alimentício. Fala um pouco para a gente, Franzé. Eu, Franzé Feijó, sou natural de Alcântaras, interior do Ceará. Hoje tenho 49 aninhos, pretendo aí viver aí, minha meta é 100 anos, viver bem, trabalhar até os 98, tirar 2 anos aí no final da vida aí para relaxar um pouco, certo? E minha família é muito comerciante. A família do meu pai sempre foi comerciante, esse comerciante de bodega, de negociação, então sempre teve essa particularidade do ramo de comércio. E eu vim para Fortaleza aos 14 anos, passei um ano em Sobral estudando, aí depois com 14 anos, mais um ano, vim para Fortaleza e vim trabalhar em supermercado. Tem meus tios que são supermercadistas, o tio Ariston, que é uma pessoa que sempre teve na minha vida, o Gerardo, que é hoje Centerbox, então eu sempre tive essa relação com eles. Então eles traziam muitos parentes para trabalhar nas suas lojas e eu sou um desses parentes que veio para trabalhar nas lojas deles. Então eu trabalhei 6 anos com eles, aí depois eu disse, não, vou ver o que é que eu faço da vida e fui entrar nessa empreitada aí de ser
comerciante propriamente dito. Eu vivia no comércio, daí em diante eu passei a aí fazer comércio, né? Deixa eu só aqui organizar na minha cabeça. Você nasceu em Alcântaras, teve sua infância lá, Até os 14 anos. pronto, início de adolescência também, 14 anos foi estudar em Sobral. Estudou um ano em Sobral, depois veio para Fortaleza, é Em isso? Fortaleza. Então veio para Fortaleza mais ou menos com uns 15, 16 anos. Exatamente. Continuar estudando e, em E- paralelo, já trabalhava. Trabalhando. Aí trabalhei 6 anos com eles, depois fui fazer um empreendimento. Certo. E em Alcântaras, me fala um pouquinho aí. Era no centro mesmo de Alcântaras ou você. Não, era num sítio próximo à cidade de Alcântara, chamado Carmolândia, mas a vida da gente, quem empreende, quem vive no comércio, acredito que vou falar de mim desde de criança que eu vivo no comércio. Na época que eu era criança, na minha casa tinha televisão, que não era comum no interior. Então, para as crianças, meus companheiros, e assistir televisão lá em casa, eu cobrava o ingresso. Entendendo? Sério, Fran? Castanha. Você vai me dar 10 castanhas e você vai assistir comigo lá na televisão que o papai tinha, em Carmolândia. Carmolândia. Então eu já comecei a vender. Os seus trapalhões. Eu já comecei a cobrar ingresso para assistir televisão. Televisão naquela época não era comum em todos os locais, então lá em casa tinha. Então, as crianças que queriam assistir televisão comigo tinham que pagar o ingresso de E castanha. a tua relação com Carmolândia hoje em dia ainda existe? Existe, ainda frequento lá, meus pais ainda moram lá, sempre que possível, 4 vezes, 5 vezes ao ano eu estou lá na minha terra natal. Léo, por gentileza, coloca aqui pra gente a figura número 1, para o Franzé saber se ele reconhece. Cara do Pronto, muito bem. Carmolândia, isso aí é a capela, por isso que deu nome ao lugar, Santa da Nossa Senhora do Carmo. Lá tem uma família chamada Carmo, que é a cofundadora do povoado e dessa capela que é na minha cidade natal. Legal. Então aí são bons momentos até hoje. Bons momentos, ainda vou lá, vejo os riachos lá que eu Vamos lá. Tu também lá, quem te conhece bem lá. Conhece. tomo. Também teve. Eu ainda me hospedo na casa dele. É? Na casa do pai dele, da mãe dele. Legal. Figura número 2 aí, Léo. Já que quem levantou a bola, pai e mãe. Seus pais estão aí? Franz? Não, é meu pai, esse gordinho que ele é que nem eu gosta de comer bastante. Mamãe, é minha família, meu filho, minhas 2 filhas e a mulher que dá a ordem aí, até um pouquinho de Jesus. Legal. Obrigado, Léo. Bom, então sua história está mais ou menos encaminhada por aí, né, Franzé? Aí eu queria escutar um pouquinho a história do Kenz agora. Kenz, me fala aí, por favor, de onde é que você é natural? Como Rapaz, é que... o Franz aí falando da história dele, me passando aqui um filme. Ele falando e eu ouvindo ele passando um filme pra mim. Pois conte seu filme. O que passou aí? Cara, nossas histórias são um pouco parecidas em situações e locais diferentes, onde eu acho que eu não acredito uma parte em destino e uma parte a gente faz. O destino ele não vive só. Eu nasci na Jijoca de Jericoacoara, fui privilegiado de ter nascido numa terra Sem dúvida. sem menosprezar as demais, mas eu tenho que puxar a sardinha para mim. Quando vocês puderem, se já visitaram, vão visitar. Sem dúvida. É legal. Até 7 anos de idade. 7 anos, meu pai lá resolveu vir embora. Ele mais 5 meninos, eu sou o mais velho deles. E aí eu fui morar num bairro em frente a uma construção de uma loja do Centerbox. E de 7 a 12, eu fiz várias coisas. Comei bicicleta, trabalho em oficina, fiz de tudo. Até, como o Franzé disse, a gente já vem uma veia empreendedora, mesmo sem saber. Eu e meu irmão, nós tínhamos um carrinho de mão e a gente tirava lixo das casas já para ganhar dinheiro. Né? Naquele tempo as coletas eram diferentes, limpar um quintal, aquela coisa toda, até 12 anos de idade. Com 12 anos comecei a trabalhar na mesma loja em frente, comecei a trabalhar no empacotador. Nesse tempo já... Que era a loja do Gerardo? Do Gerardo Centerbox de Baú, que foi uma construção que se iniciou e era em frente lá de casa. Certo.
para ver se é coincidência do destino ou não, não sei. Aí, vamos lá. Trabalhei 16 anos no Center Box e de 16 anos eu fui seguir minha vida própria. E aí estou aqui há 20, quase aposentado, porque se eu somar 16 com 20 dá 36, mas o Franzé disse que nós temos que trabalhar pelo menos até 98 anos. Tá na metade. Estamos na metade, nós temos muita coisa para fazer. Aumentou aí os seus anos de trabalho. Aumentou meus anos de trabalho. Então, assim, interessante. Kenz, você então passou enquanto empregado, posso dizer assim, né? 16 anos rodando todas as funções de um supermercado, foi isso? Isso. Na realidade, assim, todos nós viemos, nós temos muitos comerciantes hoje que vêm da mesma origem. O Centerbox formou muita gente com o mercado, de uma certa forma, a nossa escola, né? Foi o que nos deu a contribuição de aperfeiçoamento de muita coisa. E quando aquela história, um dia o passarinho tem que buscar novos voos, né? Ou fazer alguma coisa de diferente. Saber se aprendeu a voar mesmo. Como o Franzé disse, ele passou 6, eu passei 16. Eu sou um pouco mais lerdo, né? Mas era um desafio de cada um, né? Um momento, né, Cleber, de cada um. E aí a gente já se conhecia. E mesmo assim, a gente, depois de um tempo, nos encontramos para formar a rede, que aí foi a rede de parceria. Mesmo que ele já era comerciante. Franzé, ele passou 16 anos, você passou 6, mas ele juntou mais, né? Ele passou 16 anos juntando mais, digamos assim, enquanto trabalhava lá no supermercado, ou não? Juntando experiências. Mas, É porque ele iniciou um pouco antes, né? Ele chegou com 7 anos, 12 anos, então 12 anos eu já cheguei depois, você chegou aos 16, né? 15, 16, 14, 15, né? Você veio estudar e foi trabalhar. Kenz, beleza, passou 16 anos no Center Box. A propósito, um abraço para o Gerardo, e ele também já foi convidado aqui para o nosso podcast, vai falar a história dele, certamente vocês estão, de alguma forma, na história dele também. Beleza, passou 16 anos no Center Box, aí depois já foi direto para montar um supermercado, já tinha aquilo em mente, ou passou para algum outro negócio, como foi? Não, eu particularmente não passei por nenhum negócio. Eu só trabalhei lá. Aí depois Sim. de saída, aí tu já Saí. montar um supermercado? Eu saí, acredito eu, em maio. Saí um dia antes, um dia do meu aniversário. E inaugurei a loja no dia 12 de outubro. Aonde? Primeira loja Sargento Hermínio. Assim, em pouco tempo foi saindo. Só existia aquela vontade, mas aquela vontade foi um pouco antes de maio. Foi porque foi se arrumando e aí ajeitando, porque você não pode sair da noite para o dia, aquela história toda. Você tem que estar disponível. Isso para a gente ter uma boa relação. E eu acredito que para se ser bom para todo mundo e ter uma boa relação, você pode estar de qualquer jeito. Então a gente fez Uma transição. uma transiçãozinha e aí, mas muito rápido, a gente já. Sargento Hermínio. Sargento Hermínio. Léo, por gentileza, Léo, coloca a figura 3 aí. Aí, Kenz, Aí, era isso aí o que tinha, mas o que tem lá dentro é bem, vou dizer assim, coloca lá dentro, Léo, por favor, próxima figura. É isso, Kenz? é isso mesmo. Foi isso aí. Foi isso aí que me moveu. Era só uma vontade que eu tinha. E uma fé muito grande, e aí fizemos. Sente o quê, Kenz, aí quando tu olha? Rapaz, vontade de chorar, vontade de agradecer. É muita gratidão a Deus pelo que a gente. Sabe como é que ela tá hoje, né, Kenz? Obviamente. Coloca aí, Léo, Lógico. por favor. Ó, tá aí mais da época e hoje. De hoje. Legal, aproveitou bem o espaço, né, Franzé? Com certeza. Só não sei o que é que tu vai
Tem mais alguma foto? Não, Não chora. É um arquivo confidencial, né? tem não, Mas tem foto não. eu vou dizer uma coisa. Eu já disse isso para o Franzé, a gente tem uma boa relação e já disse isso em outro momento. Mas vou dizer para vocês: todo dia é difícil. Todo dia para o comerciante ele é difícil. Nosso ramo ele tem, lógico que suas coisas boas, maravilhosas, mas ele é difícil. Ele é pesado, tem dia que está mais pesado, tem momentos de mais dificuldades. Mas quando eu nunca, às vezes eu falo para mim mesmo, sai de casa todo dia, alegre e saltitante, para dizer assim, hoje está maravilha, não vai acontecer nenhum problema e está tudo beleza. Não é todo dia que é assim. Mas não tem aqueles dias que é mais pesado. E quando está muito pesado e a situação está muito difícil, uma das coisas que eu faço, eu volto nessa loja, sem brincadeira, eu volto lá, dou uma volta, entro e imagino, já foi mais difícil. Pode acontecer o que acontecer, mas quando eu cheguei aqui, era mais difícil do que hoje. Não rompei essa barreira, por que eu não vou romper outras? E aí dá um pouquinho de energia, talvez aquela fé, aquela vontade, levanta a cabeça e vai trabalhar, porque nós podemos fazer isso. É uma das coisas que eu faço sempre. A segunda é ir no cemitério. Dá para entender se o cara é meio louco, né? Às vezes eu tenho essas coisas de meio louco. Eu vou aí, marco meu ponto. E às vezes nas grandes decisões eu vou lá no cemitério, onde tem uma pessoa que é nosso parente, que é meu sogro, serrano, que qualquer coisa eu vou lá conversar, perguntar se dá certo, se não, me desculpe. E se achar que dele vai me ajudar a mostrar alguma coisa. E aí vem meus santos para me ajudar. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, até porque inaugurei essa loja no dia 12 de outubro, sem programar. Inaugurei porque a gente sabe que loja, você programa uma coisa, uma data, e às vezes dá errado por uma coisa ou outra, e aquela obra e você inaugura antes do momento, porque não dá. Essa eu inaugurei depois, porque não dava, e até a certa experiência de algumas coisas que eu também tinha, porque a gente não tem todas as experiências. A gente, como a gente diz, só tinha experiência de chão, de aquela vivência que a gente. Mas o outro lado da mesa, ele é muito difícil. Hoje a gente compreende certas coisas do que a gente viveu, que assim, existe dois lados da mesa. Isso é normal e natural, e para quem entende, dá tudo certo. Bacana, Keynes. Eduardo, aí eu Obrigado, Léo. queria entender aqui, mais como curiosidade mesmo, Keynes e Franzé, quando vocês decidiram, não, agora tá na hora de eu abrir minha loja, né? Vocês ocupavam quais funções no supermercado? Vocês trabalhavam no supermercado, vocês estavam em que posto nesse momento, dessa virada de chave? Quando eu comecei com 12 anos empacotador, eu fui muito privilegiado com muita coisa boa. Tem muitas pessoas boas que me ajudaram na vida como profissional, como pessoa. Com 17 anos eu era gerente de loja. Uma lojinha pequena, quase que à força, porque eu não tinha essa capacidade nem maturidade, mas eu acredito que maturidade não vem com idade. Maturidade é uma escolha. Na minha forma de ver as coisas, maturidade é uma escolha. Eu escolho ser maduro ou não. As experiências podem estar acontecendo ou aconteceram. E aí, quando eu saí, eu era gerente também. Só que eu fui mudando só de lojas, inaugurando lojas. A rede ia crescendo e eu, um tempo, fui abrir a primeira loja informatizada. E aí eu fui ganhando novas experiências, porque eu tive essa oportunidade de ter grandes experiências lá, e foi o que me deu muito fundamento para mim fazer a minha decisão. A gente nunca sabe de tudo e não acha que está preparado, a gente só encontra o momento que é assim, agora eu vou. Saber que está no momento perfeito,
Se eu tivesse esperando o momento perfeito, não vai existir. Franzé, Eu era gerente, entrei também como empacotador, fui para ser caixa. Lá a gente tinha várias funções, né? Hoje é desvio de função, mas lá nós fazia tudo. E num período lá eles tinham lanchonete, danceteria, certo? Então eu também fui para assumir essas lanchonetes. Fui que nem histórias parecidas, né? Mas a realidade vivida muito semelhante. Fui também para ser gerente de lanchonetes, criança, uma pessoa com 16 anos, criança, como é que vai, como é que vai ter essa habilidade de coordenar outras pessoas sem esse conhecimento? As lanchonetes eram abertas 24 horas, não tinha porta, mas teve algum perrengue durante o dia, não, vai fechar à noite. Não, não, nem porta tinha, quer Nem dizer, fecha. nem tem como fechar. Então, nessa época era só duas turmas, trabalhava 12 por 12, né? Você trabalhava 12 de 7 da manhã às 7 da noite, outra turma entrava de 7 da noite às 7 da manhã. E quando faltava alguém lá responsável pela noite, você tinha que passar a noite lá para no outro dia ficar. Quer dizer, era 48 horas lá direto. Mas isso veio engrandecer os nossos aprendizados, veio da vivência, os desafios de como vivenciar essas turbulências todinha que é. Hoje o grande desafio que eu vejo desde quando está lá são pessoas, mas eu quero estar próximo de pessoas, né? Então é essa vivência. Tenho muito aprendizado dessa época e são duas coisas que às vezes fica marcante, porque nesta época as lojas fechavam aos domingos e ninguém queria trabalhar na lanchonete. Aí eu fui para essas lanchonetes nesses horários, tinha que trabalhar aos domingos, que não era fechado, e eu não gostava. Aí eu gosto muito de Deus, Deus é muito presente na minha vida, porque eu mando ele resolver as coisas. Tá entendendo? Eu disse, cara, o senhor é tu que vai ter que me ajudar a resolver isso aqui. Então eu disse assim, eu tenho que passar a gostar disso aqui. Como é que eu vou estar num local que eu não goste? Então eu arranjei uma maneira de gostar das lanchonetes. Então, antes de eu sair, não, vai voltar para as lojas. Não, não quero mais voltar para as lojas. Eu aprendi a gostar disso aqui. Então, até antes de eu sair, o Gerardo pensou que quando eu saísse, eu ia seguir a atividade de lanchonete, de restaurante. Eu disse, não quero isso aqui. Eu estou vivenciando isso aqui porque eu gosto disso aqui, mas não é o que eu quero para o resto da vida. Então, eu aprendi a gostar de lanchonete porque era uma necessidade que eu tinha. Eu precisava do emprego, então eu tenho que fazer algo que eu sinta prazer em fazer. Aí foi isso que ocorreu na minha jornada lá como lanchonete. ótimo. Ainda conhecendo a história de vocês, Keynes, logo depois que você abriu o supermercado, passado um ano, dois, o surgimento da rede de parceria foi com quantos anos de você já empresário? A rede parceria, na realidade, começou com o Franzé, o Marcos Moreira e o José Nazário, que é um cunhado meu. Então me permita, por favor. Franzé, a rede de parceria. Nasceu Portugal. Quantos anos tinha o Portugal quando começa a nascer a parceria? Portugal tinha 10 anos. 10 anos já, então. Você já tinha 10 anos de Portugal. 10 anos. Certo. E aí veio, me permita, Kenzo, eu quero linkar essa história da parceria. Então, 10 anos de Portugal, você já tinha, obviamente, uma certa experiência no segmento. E aí, o porquê que vocês visualizaram a necessidade de uma rede? Dentro aí dessas três pessoas que o Kenzo falou aí. O porquê disso? Vamos lá. Tudo está interligado, certo? A rede, por que surgiu a rede? Nesse período surgiu outras redes, então a gente viu a necessidade de criar uma rede. Mas para ser criada essa rede, tem um pouquinho de um contexto antes, Pois não. certo? Eu trabalhava no Center Box, então o primeiro a sair do Center Box fui eu, ok? Então
da nossa geração, dos comerciantes hoje, quem primeiro saiu do Center Box sou eu para montar uma loja. Certo. Então, depois que eu saí, eu tenho 2 amigos que posteriormente saíram para botar outras lojas. Chama-se o Marcos Moreira e o Alfredo Feliciano, que a gente conhece ele como Neto. Certo. Entendeu? Então, eu saí, botei essa loja, depois o Neto saiu, a gente juntou parte da economia que o Marcos tinha, o Neto tinha e o Franzé tinha. Então, nós botei uma segunda loja. Eu tinha uma loja, montamos uma outra loja, nessa outra loja foi 3 sócios. Entendi. Eu fiquei com uma loja só e montamos outra loja com 3 sócios. Nesta época dessa outra 3 lojas foi R$75 mil. 25 mil meu, 25 mil do Marcos, 25 mil do Neto. Ok? Que era aonde? Que foi no. Não, hoje não tem mais essa loja. Foi no Quintino Cunha, Mozar Lucena. A gente montou essa loja lá. Quem ficou gerindo ela foi o Neto. Ele tinha saído, então ele foi gerir essa loja. Então nós ficamos com essa participação. Com pouco tempo depois, me ofereceram uma loja, que eu já estava na praça, me ofereceram outra loja, supermercado Fartura, que era do Cid, um embalador de cereais hoje. Ele inventou de botar supermercado, só que a atividade dele era outra. Queria se desfazer da loja, me ofereceu. Eu disse, não, eu não quero a loja, mas eu tenho quem queira. Aí comprei a loja, mas para o Marcos. Então, parte daquela loja que o Marcos era sócio, nós pagamos a parte dele, para ele poder comprar essa loja do Cid, que era do Fartura. Então, ele comprou a loja, ficamos devendo uma parte, mas eu disse, Marcos, eu não quero sociedade. Então, eu vou te apoiar para tu ficar com a loja sendo tua, e vou ficar sócio com o Neto. Então, a parte que era da loja do Neto, nós pagamos, o Marcos ficou com a dele, eu fiquei com uma e fiquei sócio com o Neto na outra. Entendi. Ok? Passou um tempo, eu cheguei pro Neto, agora você paga a minha parte da loja e fica com a loja para você. Então, mesmo assim, ficou as 3 lojas Super Portugal. Depois que cada um estava com a sua loja, o Marcos mudou a bandeira para Varejão, que hoje é Varejão. O Neto mudou a bandeira para Super Pontual, mas aí desistiu da atividade supermercadista. Aí hoje ele trabalha no Sobral, de supermercado, mas como funcionário do Lagoa. Aí dessa junção aqui, surgiu a oportunidade da gente montar uma rede. O primeiro nome foi Rede Norte. Eu já tinha um galpão na Grande Portugal, então a gente montou a Rede Norte. Isso mais ou menos em que ano, Franzé? Agora, daqui a pouco eu vou pensar, para não responder errado. Vai. Certo? Aí, nessa Rede Norte, quem ainda não tinha loja, mas aí fundou a Rede Norte o Franzé, o Marcos, o José Nazário e o Feijó, que é um primo da gente que fez parte também dessa rede, mas por questões particulares, depois saiu da rede, hoje ele tem mercadinho, mas não faz mais parte da rede do início, certo? Situações particulares dele lá. Aí nessa época foi que a gente juntou, um pouco tempo depois veio o Kennedy, que ele já tinha aberto a loja, então ele já veio ingressar junto. Já veio com 2 lojas? Com 2 lojas, não com uma. Não, a loja da Sargento Hermínio. Com a loja da Sargento Hermínio ele já veio fazer. Já entrei na rede. Já entrou na rede. Já entrou como convidado. Ainda era norte. Ainda era norte a rede? Ainda era Rede Norte. Depois que a gente foi regularizar a marca, já existia uma rede regularizada norte, né? Registrada. A gente foi procurar um nome para poder registrar. Foi aí que surgiu, quem deu a ideia, sugeriu o nome Parceria, e aí a gente registrou, hoje é registrada a marca Rede Parceria. Aproveitando, Keynes e Franzé, então hoje a Parceria, com base nessa origem aí, tem 23 associados, em torno de 70 lojas,
um faturamento de bilhão, né, juntando o conjunto dessas lojas, né, tem mais de 10 mil empregados diretos juntando o conjunto dessas lojas. Essa é a realidade da rede hoje? Sim, essa é a realidade. Hoje a rede, hoje nós somos sócio na rede parceria, nós temos, hoje a rede tem um grupo de pessoas que são sócios da rede e tem alguns associados, tá entendendo? Então, a gente chegou a um denominador, chegou um período, não, aqui já tinha alguns outros parceiros que a gente que formou juntamente conosco, muitos da família Pinheiro, tá entendendo? Tem o Zé Guaiúba, o Marco Cabral, que são o Ferrinho, que é o Seu Medeiros. Então a gente juntou algumas lojas, veio da Rede Sul, teve uma fusão aí, grande parte da Rede Sul, o Adriano do Aquiraz. Então a gente juntou esse grupo, aí se tornamos sócio. Depois a gente, não, então tá crescendo, tá se desenvolvendo, não dá para ser tantos sócios. Então a gente formou uma sociedade com esse grupo e novos surgiram aí, passaram a ser associados, não mais sócios. Então hoje a rede tem parte que é sócio, que é um empreendimento sócio, e outros são associados. Keynes, e assim, dentro dessa concepção de rede, qual é a tua visão do associativismo? O que é que tu vê de tão importante de estar nisso? Eu vejo que o associativismo ele é muito grande, principalmente para a gente aqui do Ceará, de Fortaleza. Eu acredito que se a gente não tivesse se juntado e começado essas redes, hoje eu não sei como estava, porque é importante, porque você passa a fazer um volume para ser mais competitivo na hora de negociar, você troca muita ideia numa rede. Eu acredito que assim, ela hoje se falam que no Ceará se tem muitas lojas bonitas no interior, seja na periferia, seja precisa ser só na aldeota. Porque a gente somos motivados e incentivados uns aos outros. Um vai incentivando ao outro, um vai buscando ajudar, um fala uma coisa, outro fala outra, você vai adquirindo experiência, coragem, você vai se fortalecendo. Então eu vejo muito isso. Eu e o Franzé, antigamente, quando nós estávamos assim, lá naqueles inícios lá, né? A gente fala de 20 e poucos anos atrás, e quando estava bêbado, a gente dizia assim: meu sonho é ganhar 1 milhão para nós fazer uma loja, a gente ter uma segunda loja. Era nosso sonho. Hoje a gente sabe, nossos sonhos continuam do mesmo jeito, só mudou a cifra de que 1 milhão não dá mais para fazer uma loja, A proporção. a proporção, mas assim, Mas os sonhos, até nisso, os sonhos estão juntos de uma certa forma. Um agrega ao outro, porque você vê o cara da sua rede abrindo loja, isso lhe movimenta cresce a rede, cresce o poder de compra, cresce aquilo perante o fornecedor. Está todo mundo ali partindo de uma sobrevivência sua, mas de uma certa forma em conjunto. apesar da concorrência, porque são concorrentes Concorrência. entre si. Às vezes tem lojas nossas que concorrem entre nós mesmos, mas assim, concorrência respeitosa. Aquela que você conversa, ela é respeitosa, pronto, o resto diz tudo, né? Que também faz crescer. Ó, com Não, certeza, com a certeza. concorrência não faz crescer. A concorrência faz crescer. Às vezes a gente diz assim, melhor se eu não tivesse. Mas se eu não tivesse, nós vamos passar 3 anos aqui conversando. Ter concorrência e não ter concorrência era melhor ou pior? Pensou se não existisse concorrência, só existisse uma marca, só existe uma marca desse copo? Tinha graça. A concorrência, ela lhe faz crescer. Depende de como você vai sobreviver. Você vai se colocar diante dela. Você vai permanecer diante dela. É isso. Franzé, eu queria
entender assim a mentalidade do empreendedor quando ele vai, principalmente no varejo, né? Porque o varejo, na minha opinião, tem certas características, né? Você precisa estar sempre, o varejo alimentício, sempre muito antenado na concorrência, no consumidor, obviamente, que é o, digamos assim, o centro de tudo. É, mas assim, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que me parece, vendo assim, eu lido muito com um empresário, né, e lido com vários empresários do varejo alimentício. Me parece que o varejo alimentício ele necessita crescer para permanecer, digamos assim, vivo, né, com o poder de concorrer. Essa minha impressão, ela está certa, é errada? Como é que funciona a tua cabeça na perspectiva do crescer, do ter 2 lojas, ter 3 lojas? Você tem 9 lojas hoje. Como é que funciona a tua cabeça essa coisa do crescimento? Como é que ele se deu na tua cabeça? Como é que ele se dá? Como é que tu vê isso que eu acabei de comentar? Vamos lá. Relacionado à concorrência, porque é um desafio para nós, supermercadistas, para nós empreendedores. Hoje a gente vive um desafio constante, certo? Como é que eu vejo? Eu tinha uma loja na Granja Portugal, hoje loja por metro quadrado de estrutura de loja é a minha maior loja, ok? Aí você vai atrás de outros horizontes. Tem concorrentes que foi para próximo de mim, eu também fui para próximo de outros. Você está entendendo? Então, você vai desbravar mercados. Onde eu vou perder parte do meu faturamento na granja, mas eu também vou ganhar parte de faturamento em outro bairro, em outra área. É necessário porque você precisa se movimentar. É que nem o Keynes falou aqui, relacionado ao associativismo e relacionado à concorrência. Entendendo? A gente precisa estar inserido no mercado e atento às mudanças. Hoje, hoje a gente diz assim, o cliente é mais exigente, o cliente hoje tem mais informação, certo? Então, hoje a gente está procurando cada vez mais estar melhorando para atender as demandas do cliente. Então, se você está num raio próximo, então o cliente vai ter várias opções para onde é que ele vai optar em comprar. Então, você tem que estar melhorando o serviço, melhorando a estrutura de loja, localização, acessibilidade, todo esse contexto para poder estarmos inseridos nesse mercado e atender esse cliente. O cliente foi, e sempre será a razão de qualquer atividade, né, que a gente vai colocar, qual é a necessidade do cliente. Então, hoje o desafio é esse. Estamos procurando estar inserido e estar vendo as tendências para estar atuando. Legal. Zé, para a gente ter essa expansão, né, que você e o Keynes tiveram nas empresas, é preciso ser um bom gestor, né? E vocês vieram do outro lado do balcão, como o Keynes falou inicialmente. Como é que vocês assumiram essa condição de gestor que foi que mudou na cabeça de vocês, enquanto empregados do Centerbox e depois como dono de loja? O que é que teve de transformação em termos de ideias, já que vocês passaram para o outro lado do balcão? Pergunta fácil, mas difícil de ser explicada. Ela talvez seja a explicação, ela teria que ser sentida. Talvez a necessidade. Talvez tudo isso pela necessidade de várias coisas. Uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade de construir uma família, uma necessidade de. O meu maior medo quando eu era rapaz era de casar e não ter condições de sustentar uma família. Eu sou um cara que prezo muito a família, prezo muito essas coisas. Eu acho que para você ter uma vida feliz e formar alguma coisa, seja uma empresa ou uma família, você tem que dar a vida. Você tem que estar presente, você tem que aquilo. Você não é só
jogar e a coisa vai de qualquer jeito. Então, assim, eu acredito que tudo isso foi necessidade de superação, saber se você sabia realmente de alguma coisa. E não é que você sabe, não é que nós chegamos em lugar nenhum. Nós estamos na batalha, estamos na luta. Se a gente fosse ver comercialmente, é aquela historinha, alguém te vê maior do que o que tu é. Mas nós sabemos as nossas realidades, as nossas dores, os nossos problemas e as nossas grandezas, nossas forças também. Mas eu acredito que tudo isso surgiu de necessidade de ser uma pessoa melhor, de uma necessidade de ser alguém diferente. Eu acredito que isso. Aproveitando a pergunta do Romulo, viu, Franzé? Você vai responder a mesma pergunta, mas eu queria colocar de uma maneira diferente, para entender a cabeça do empreendedor, do empresário Franzé. Como é que é gerir mais de 1.000 pessoas? Falo 1.000 porque o seu grupo emprega diretamente mais de 600. E aí tem os empregos indiretos que estão ali envolvidos, obviamente, que vocês do varejo têm muitos fornecedores. Então, como é, Franzé? Como é que tu trata essa gestão de pessoas? Porque a gente fala, você acabou de explicar, a razão de tudo é o cliente, mas para dar o serviço para o cliente, precisa, né, de pessoas. E aí, Franzé, como é que funciona na tua cabeça? Ó, o desafio hoje, eu vejo por mim, como pessoa. O que é que eu preciso para me estar bem com você, estar bem aqui com quem está bem na loja? Eu preciso estar bem, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, certo? Então hoje nós precisamos estar bem para dar o apoio ao outro. Hoje eu faço atividade, ok? Porque eu preciso estar com a mente bem, estar com o corpo bem, ter Deus na minha vida presente, na minha relação, para que eu possa gerir e orientar outras pessoas. Eu tenho 8 lojas, estamos abrindo a 9ª, e eu gosto de observar, porque assim, a gente tem meta, tem números, ok? E quando a loja não está bem, quando o ambiente da loja não está bem, o número dela reflete diferente. Entendendo? Você pega um mês de uma loja que está com algumas dificuldade operacional, o número dela dá diferente do regular. Então eu digo assim, opa, às vezes a pessoa diz assim, eu não preciso estar na loja, eu não preciso ir na loja. Às vezes você tem notícia do gerente, do encarregado, do colaborador, está tendo algumas divergências naquela loja. Com a equipe. Com a equipe. O número dela é diferente no final do mês. Diferente para baixo. Diferente para baixo. Não ocorreu o sincronismo. Aí eu vejo assim, as grandes empresas têm 10 mil, 20 mil funcionários, assim, como é que tu vai gerir 20 mil funcionários? Não gera, ninguém gere 20 mil funcionários, ele gere grupos menores que vai coordenando os demais. Então, eu procuro criar harmonização em cada loja, certo? Aquela loja está funcionando, está redondinha, que ela siga só, onde é que está precisando do meu maior apoio. Então, a loja que está com essa dificuldade é onde eu vou focar minhas atenções e ver o quadro, está mais próximo do gerente, para que ela venha a funcionar adequadamente. Então, como eu procuro lidar com essas situações, é nesse sentido relacionado a gerir pessoas. Hoje eu digo assim, suas perguntas aí, os nossos desafios, porque muitas vezes a pessoa acha que a gente trabalha só por dinheiro. Evidentemente que o dinheiro é um resultado. Mas o que me motiva, o que me move é mostrar que eu sou capaz de gerir algo maior. Então, hoje eu tenho 600 funcionários, 650, eu quero 6 mil funcionários. Por que não 6 mil? Não, eu quero ter condição de gerir, não é o que eu vou ganhar com esses 6 mil funcionários, é a capacidade que tu tem
de empreender, de desenvolver, de mudar nas circunstâncias, que nem eu disse aí no início, que eu quero viver 100 anos, né? Estou com 49, ainda falta 51, trabalhar até os 98. Eu digo assim, daqui para lá tem um monte de coisa que é como estar melhor, melhor como raciocinar, melhor como empreender. Tem outros desafios, estou disposto a enfrentar, eu não vou me acovardar. É grande o desafio que nem estar conversando com vocês, é grande. Mas eu digo assim, só tem uma pessoa que pode resolver meus desafios, sou eu. Tá entendendo? Eu sou cheio de dificuldades, cheio de limitações, e quem é que tem que buscar superar minhas limitações? Sou eu. Quem é que tem que lutar com os meus fantasmas? Sou eu. Tá entendendo? Então, às vezes, eu me sinto receoso. Eu vou lá, que eu não vejo ninguém cair no olho porque faço algo indevido. Faz parte. Bacana, bacana. Rom, explora o Keynes aí, Rom. Eu vou explorar aqui. Perguntei até se já tinha surgido como Comprimax, né? E já surgiu como Comprimax. Comprimax surgiu com quantos funcionários? A primeira loja tinha quantos funcionários? Mas eu não lembro ao certo, mas acredito que próximo de 50. Certo. Você, Keynes, assim, você considera, você já deixou um pouco na sua fala, que eu acho que seria importante, ou é importante, o gestor estar dentro de loja, né? Tá acompanhando aqui. Até porque ele não funciona sozinho. Mas assim, dentro do Comprimax, como é que você executa isso? Como é que funciona o seu papel dentro da empresa? Como o Franzé falou, hoje, menos chão de loja seria o ideal. A gente queria morar onde? Dentro da loja, porque tem tempo que a gente quer morar dentro da loja, vai depender de cada necessidade. Mas hoje, você não consegue mais porque você tem que vivenciar as coisas macro. Não dá para. Você vai dando atenção devida a cada situação, mas assim, chão de loja, você vai fazendo aquela rotina. Você tem equipe, você vai direcionando, tem que ser gerido. Escalas, tempo, visita programada, rotina de escala de grupo de gestão fazendo esses direcionamentos, e aí você pontualmente vai atrás, vendo como é que está acontecendo, o que é que. Porque você tem que ir, né? O chão de loja ele necessita. A gente que nasceu dentro de chão de loja sabe que a coisa acontece realmente é lá. A gente queria estar mais, a gente não está o tanto que necessita, mas a gente está lá no número, está lá atrás, correndo de alguma coisa para dar suporte para que as coisas aconteçam de fato no chão de loja. É uma grande dificuldade que a gente tem, porque delegar não é fácil. Eu acho que delargar é fácil, mas delegar não é fácil. Porque o pessoal diz assim, é coisa difícil tomar decisão. Decisão, a boa decisão, porque tomar decisão é a coisa mais fácil que tem. Posso tomar água, eu posso quebrar esse copo. Eu vou tomar uma decisão. Agora, qual é a melhor decisão? Só tomar uma decisão não significa nada. Isso não é qualquer decisão. Agora, qual é a melhor? É isso. Gerir nada mais é de que, de uma certa forma, está buscando as melhores decisões a todo instante, todo momento. Porque a vida do comerciante ela não para, né? Ela por algum tempo fecha a loja, mas ela continua, porque tu tá com ela sendo monitorada, tu tem que monitorar ela à noite, porque você sabe como é que funciona, e tu ainda tá sonhando com ela à noite e com os probleminhas dela, e o que é que tu vai fazer para tu desenvolver no outro dia para tu fazer aqueles concertos. Isso. Fica muito claro que o time é algo muito importante, que obviamente vocês, quanto maior o time, mais vocês gerem, né, digamos assim, como o Franzé utilizou, através de
micro times, né? Micros times. Aí vai com um grupo menor, que são gestores, e aí vocês vão tocando. Mas assim, Franzé, olha para o Franzé de 2000 e... Quando eu falo Franzé, olha para Portugal também, tá? Olha para Portugal, Franzé, 96. o Franzé, pessoa física também, 2019, 5 anos atrás, tá? O que é que o Franzé enxerga de evolução do Portugal? Em termos de empresa, o que é que o Franzé enxerga de evolução como pessoa? Franzé, 5 anos. Eu acho que é um ciclo legal de vida para a gente fazer uma avaliação. Olha, especificamente nesses 5 anos, aí nós tivemos uma pandemia, esse 2019, 2020, teve que é importante, o que é que eu devo valorizar, qual é o propósito de eu estar aqui. Então tem vários esses contextos, ok? Então é muito importante, a família é muito importante, sempre foi, sempre será. As pessoas são muito importantes. E o que é que eu digo? Eu tenho um dilema que eu digo que eu sou que nem um alcoólatra, né? Eu gosto de viver o hoje, entendeu? Não, o amanhã tá por vir, o ontem eu já vivi. Então, qual é o dia mais importante de minha vida? Hoje que eu estou vivendo aqui com vocês. Não, o ontem eu já vivenciei. E o amanhã tá por vir. Então, nesses 5 anos, foi desafiador aí, a gente perdeu muita gente querida, né? O Brasil, o mundo viu como a gente é frágil, como a gente é frágil, o que é que a gente vai ser desafiado a cada dia mais, porque daqui a 51 anos ainda que eu tenho ainda de vida, tá entendendo? 49 de Eu trabalho, digo assim, ó, 49 que eu já vivi, né? Mais 51 que eu ainda vou viver, mais 49 de chega lá, eu peço uma prorrogação pro Senhor Jesus. É mais 49 de trabalho, eu digo assim, não, eu não posso estar cansado nessa minha caminhada. Não, eu tô cansado de quê? Não, não tenho nada de cansado, tá entendendo? Eu tenho que estar aberto para as mudanças. O que é que eu sempre digo, ó? Vou falar com o Eduardo, eu vou falar o que eu quero ou o que eu devo. Eu vou falar o que eu devo, não é o que eu quero. Entendi? Então, o que eu vou falar com o outro muitas vezes não é o que eu gostaria de falar, é o que eu devo falar. Entendeu? O mundo não vai mudar pelo Franzé. O mundo vai se adaptar ao Franzé. Não, o Franzé tem que se adaptar ao mundo. Tá vendo? As pessoas mudaram o hábito, as pessoas mudaram a maneira de se comportar. O Franzé está apto a fazer essa mudança. Franzé, mas tu não pensava, não, eu não pensava, mas eu mudo. Eu sou um ser mutante. Tá entendendo? Então, acredito que eu tenho melhorado. É que nem eu disse, eu procuro ter um equilíbrio. Como é que eu procuro, como é que eu vejo que eu vou ter um equilíbrio? Fazendo atividade física, tendo Deus sempre presente nas minhas alegrias, nas minhas dificuldades, e tendo a família próxima, os amigos, a vivência. Eu digo assim, ó, qualquer dificuldade que eu tenho assim, vou para a missa. Vou lá conversar com o Senhor Jesus, vou ver como é que ele vai me acolher, como é que ele vai me orientar. Todas as decisões maiores que eu vou tomar na vida, eu mando ele resolver. Eu vou abrir uma loja, onde é o local dessa loja? Aí vou lá negociar e tem aquela dificuldade, eu digo, Senhor Jesus, é tu que vai dizer se... Mas aí não deu certo, então se eu mandei um resolver. Eu dei para quem resolver, foi para ele, não deu certo, eu vou estar questionando o quê? Como é que eu vou estar questionando? Se a quem eu botei para resolver?
E- Franzé era um gargalo grande, foi resolvido. Pronto, o homem resolveu. Porque assim, às vezes não dá certo um negócio, você fica, poxa, eu perdi aquele negócio. Não, eu destinei a quem ia resolver o assunto. Se o Senhor Jesus não resolver, quem é alguma coisa que vai resolver? Entendeu? Então, são crenças, são vivências, e eu não posso questionar que até hoje tem dado certo. Uma coisa que tem dado certo, que ele tem que estar presente, como é que eu vou estar questionando? Kennedy, e nos últimos 5 anos, andou muito no cemitério? Com certeza. E aí, o que é que, tu olhando para trás, o que é que tu vê de evolução no Kennedy ou nas tuas empresas, assim, em termos de Tu tá falando dos 5 para trás. 5 para trás? 5, Os 5 para trás dos últimos 5 anos para cá, né? para cá. É isso. Que você vê que você evoluiu, que você melhorou. Nos últimos 5 anos, como o Franza disse, não vou repetir muito. Pandemia, essa parte, ela bateu muito na gente. Nós tivemos incertezas que a gente chegava a ter certeza que ia morrer, né? Então isso de uma certa forma, se você for pegar pelo lado empresarial, isso muda um rumo e um contexto de muita coisa. Eu fiquei com minha família 6 meses no Golfville, com mulher, menino, sogra, e a gente fez uma decisão, naqueles 3 dias que a bolha estourou, a gente tomamos uma decisão. Isso é o seguinte, nós não vamos ficar aqui não, eu não sei o que, é que vai acontecer. E eu estava entediado, sem saber o que é, porque você fica vulnerável a muita coisa. Apesar de que, assim, eu não procuro me desesperar tanto. Eu acredito que o desespero não se resolve muita coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o Golfilho, é mais seguro. Vocês estão, de uma certa forma, mais seguro. Só um se arrisca. Quem se arrisca? Eu. Eu vou e volto. E é só um para correr menos risco. E é só, como é que eu posso dizer? É mais fácil só um ter essa convivência com o público de que todo mundo nós vamos nos arriscar mais. E assim fizemos. E quando foi nessa primeira semana, eu fui dar uma volta andando, saber o que é que oxigenar a mente um pouco, e eu vi tanta coisa assim, o mar, os prédios, os carrões, as coisas, assim. Eu olhei assim para mim e disse, agora lascou. Tudo que eu fiz na minha vida, pensando que daqui para frente vai começar a usufruir de alguma coisa, bom, não fiz o que eu queria, não comprei o carro que eu queria, não fiz. Quando eu ia pensar, e aí começa a reflexão. E aí isso muda em quê no lado negócio? Muda muita coisa, porque assim como você quer usufruir mais, eu acredito que as pessoas mudaram, eu aumentei mais minha fé, eu pensei mais que eu tenho que trabalhar mais, mas eu tenho que viver mais. Antes eu mais trabalhava, o corpo o tempo inteiro e aquela coisa, e hoje não é que eu não trabalho, eu trabalho mais, de outra forma, mas eu passei a querer viver mais um pouco, conviver mais com as pessoas que eu gosto, conviver com os amigos, sair mais, ter aquele tempo, porque às vezes eu não nem me via. Porque tem hora, tem tempo que a gente, quando ainda é novo, a gente pensa assim, tem hora que a gente pensa que nem vai morrer. E quando chega uma situação dessa, você começa a se medir. Quem é você? Para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer? E aí, isso junto, a gente foi vivendo. A coisa foi difícil, como todo mundo sabe. Mas comercialmente, todo mundo sabe, nosso ramo foi um ramo que não foi ruim, porque com todas as dificuldades nós estávamos abertos, né? Nós nos arriscamos, as equipes, assim como várias outras categorias,
contribuíram, e foi comercialmente um impulso para uma nova era. E aí a gente começou a se proteger bem mais, começou a viver outros propósitos, e aí a coisa foi andando, e foi um alavancador comercial. Como a gente deu continuidade aberta e não parou, a gente teve uma forma de seguir algo mais rápido. É tanto que você vê, não estou falando de nós, nem de rede, estou falando do mercado inteiro. O mercado em si deu um boom para cima. Varejo, né? Todo, né? Foi visto pelo próprio varejo, foi visto pelo o investidor abriu-se os olhos para o varejo, que o varejo faturava bem, e tal, porque o investidor faz essas medições, o que é que fatura, o que é que não sei o que, aí vai ver e sabe das realidades que não são bem assim, mas não cabe aqui a gente fazer essa medição. E aí fomentou muito, porque abriu muita loja que não abria. Por quê? Porque nós fomos pegue na porta do ministério. Quer abrir uma loja? Todo mundo tinha uma loja, todo empresário, todo investidor, desculpa, tinha uma loja, um terreno, alguma coisa, e vão fazer uma loja para você, onde é que você quer, o cara tinha não sei quantos terrenos, e isso alavancou para a categoria inteira. Então foi um boom. Esse boom chega uma hora que a conta chega. A conta chega. Já chegou, eu acredito que já chegou. Então, eu vejo assim, foi uns 5 anos muito bom para o varejo. Eu acredito que agora é o momento de vamos deixar a água baixar a poeira, porque nós já estamos tomando água suja. Então, se a gente não entender isso, eu acho que o mercado é assim. Ele é de um jeito, se molda, vai para cima, vai para baixo, porque não existe estabilidade no varejo. O varejo ele é estável direto. Por natureza. Qualquer varejo, me parece. Qualquer varejo. A gente vê outros plays aí de outras que vai e que vem, o cara que está na bolsa hoje está bem aqui, amanhã ele está bem aqui, e aí vai. É natural do setor. São os riscos que a gente corre todo dia. Pena que nem todo mundo vê que nós corremos esses riscos. Mas a gente corre muito risco. Keynes, aproveitando aí o gancho, né? Você falou muito bem aí sobre os últimos 5 anos dessa coisa do varejo, alimentício, especificamente do seu boom, né? Do seu crescimento. Mas assim, como empresário desse varejo, você enxerga a economia hoje de que forma? Aí eu falo da economia do país, eu falo da economia do nosso estado, enfim, tá lá na labuta. Tá lá no teu negócio, tu pensa o negócio 24 horas. Como é que tu enxerga a economia? Tu sente a economia hoje como? Não estou te perguntando para que tu me traga uma resposta técnica necessariamente, mas tem um sentimento. Nem eu conseguiria dar uma resposta técnica, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas o seu sentimento é muito importante. O meu sentimento e um pouco do que eu vejo. A economia está ruim? Não, ela não está ruim, até porque nós temos uma entrada de um governo novo. Todo governo novo, eu penso assim, todo governo novo, quando ele entra, ele não é ruim. Porque tem vários investimentos, várias captações de investimento que o governo vai fazer, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, todo mundo traz. A situação é a permanência. Porque assim, eu vejo assim, nossa, hoje tem e amanhã como é que eu mantenho? Porque injetar é uma coisa, mas injetar eu tenho que ter uma espera de retorno, tem que ter uma estabilidade. Eu não vejo o varejo com essa dificuldade. Eu vejo que ele tem as suas dificuldades. Aquela historinha, dinheiro se muda de mão, mas ele não se acaba. Então o consumo não vai acabar, nem seja de nenhum ramo. O que vai acabar são situações que um ou outro vai entrar em alguma dificuldade administrativa, porque isso é normal, os varejos se transformam,
as empresas vão e vêm, a gente sabe que quantas empresas nascem por ano e quantas morrem por ano. Qual é o tamanho do ciclo? A gente sabe que existe um ciclo para tudo isso. Eu acredito no quê? Eu acredito no trabalho, eu acredito que nós estamos todo dia trabalhando. Eu não paro para pensar muito em certas dificuldades, porque se eu for ver, subiu 2% no imposto, isso está mais difícil, está mais aquilo, se eu for olhar só para a dificuldade, cara, eu vou só chorar. Se olhar para a dificuldade, eu tenho que ter consciência dessa dificuldade, não sou burro, mas eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer de melhor. O que é que eu estou fazendo, o que é que eu... vai dificultar um pouco mais, então vou apertar um pouco mais em algum campo e vamos desenvolver. Nós não temos o direito de parar. Franzé, o teu sentimento da economia, como é assim? Em termos de emprego, tu vê o emprego aquecido no teu ramo? Em termos de consumo, tu vê o teu cliente com um poder de compra maior? Me fala o teu sentimento. O emprego hoje, na nossa atividade supermercadista, está escasso, certo? Nós temos vaga e não tem, Então, tá aquecido. o colaborador não está disposto a ir trabalhar conosco. Nós temos vaga permanente, ok? Relacionado Poder de compra, ao consumo dos seus clientes. ao poder de compra. Eu acho que eles têm muita vontade de comprar, só que teve o aumento dos produtos, o custo de vida, ok? Aqueceu, mas o ganho não aqueceu. Eu estava refletindo essa semana até neste aspecto aí, entendendo? Que não teve esse ganho. Nós aqui da nossa região o colaborador ele tem que estar se reinventando, tem que estar fazendo mais de uma atividade para poder fechar a conta no final do mês, que é a conta do aluguel, da prestação do carro, do alimento, para ele ter esse poder de compra, ele tem que fazer algo a mais também do que aquele emprego de rotina. Tem que ter uma segunda renda. Bom, é engraçado, né? São dois sinais que o Franzé traz da economia que, assim, são contraditórios, né? Digamos assim, o pleno emprego para o setor especificamente, que tem dificuldade de contratar hoje, mas em contrapartida, né, o poder de compra, ele, digamos assim, está meio que desaquecido, por conta da inflação também, que a gente teve um período de inflação muito alto, né? Acaba prejudicando o seu poder de compra. Isso reflete também no consumo, obviamente, e aí vai, né? E aí puxa as empresas. Eu queria, Romulo, puxar um pouquinho sobre, de novo, o associativismo. Eu queria entender, Keynes, como é que a rede de parceria funciona hoje. Vocês já trouxeram a história, trouxeram a quantidade de lojas, né, associados, são várias empresas naquele segmento, mas como é que a rede funciona? Existem departamentos, há um departamento comercial, as compras são centralizadas no CD, vocês compram isso diretamente, como é que é a relação com a indústria? Faz um pouco o panorama aí do funcionamento da rede para a gente, Keynes. A rede, parceria hoje, ela tá em crescimento. Porém, nós não somos aquela rede de tanta captação de novos associados. A gente procura ter um equilíbrio com o nosso associado de maturização, de crescer interno. A gente hoje busca mais um crescimento próprio interno de que captação de número de associados. A rede hoje ela está toda com seus departamentos. Nós temos hoje consultoria em plena vivência atual, novos programas a nos ajudar. A gente trabalha hoje muito forte com a indústria, já se trabalha muito forte, mas é muito voltado para o próprio a nossa própria segurança, é como se fosse a nossa própria
fosse interna. É um modelo, cada um desenvolve o seu e eu acredito que o certo é o que dá certo para cada um. Então, a gente tenta se desenvolver entre nós, a gente tenta se capacitar entre nós, trazendo o que o mercado vai nos oferecendo, né, de consultoria, de vivência, de palestra, de aprendizado, e vamos seguindo. Franzé, eu sei que você é o ex-presidente da rede, né? Até então, recentemente, foi eleita uma nova presidente. A propósito, um abraço para a Irlândia, né? Que é a atual presidente da rede. A rede tem uma diretoria. Fala um pouquinho da diretoria da rede para a gente, Franzé. É, falar aqui um pouquinho. Lá da Uberlândia, você aí que vai nos ouvir, quando a gente perde um mandato é difícil, né? Por isso que os candidatos aí querem voltar para a presidência, porque Não querem largar o osso. tiram um rol de benefícios que a gente tem, rapaz. Eu ainda estou lutando pelos meus benefícios aí que eu era presidente, mas tiraram tudinho agora. Agora vou passar tudo para a Islândia aí. O carro dela entrega primeiro do que o meu. Viagens aí agora pago direto para ela, não pagava para mim, mas isso é os benefícios de ser presidente. Os demais associados aí que se candidatem. É importante. Ó, a rede, como é o contexto da rede, certo? A gente tem um contexto da rede o seguinte: a rede é para apoiar os associados. Então, que a rede vai negociar produtos, alguns produtos não necessariamente precisa descarregar na rede para me pegar. Então, ela vai negociar, eu tenho um CD, o fornecedor, a indústria vai entregar lá no meu CD, foi negociado lá na rede. O Keynes tem o CD dele, a indústria vai entregar lá no Keynes, foi negociado na rede. Então, hoje já tem vários CDs de associado que faz essa logística. Isso, só cortando e complementando, isso existe uma regra, tá? Não é aleatório. Grandes volumes que a gente determina, cargas fechadas, etc e tal, Entendo. a gente tem esse direito de fazer isso, foi uma coisa acordada e ajustada. E como ele disse, os demais, a base fica rede. Uhum. Porque tem indústria que é mais complexo nós receber num CD. Vou dar aqui um exemplo de uma. Nós vamos comprar a Minuano, que é uma indústria que a gente trabalha muito forte com eles. São vários itens, vários tamanhos, várias fragrâncias. Então, ela quer entregar uma carga de detergente. Quer dizer, esse detergente vai ser comum a todos. Então, eu não vou receber uma carga lá no meu CD. Então, vai para a rede lá, vai ser rateado para os demais. Isso aí são uma carga de leite, que é mais específica, vai chegar no meu CD, um contêiner de arroz, essas particularidades relacionadas a isso. Qual era o outro contexto aí da pergunta? Não, da diretoria que eu te perguntei, né? Certo, Da diretoria atual, um pronto, pouco quem ocupa os cargos, etc. certo. A diretoria nós temos o presidente, certo? Tem o presidente que é a Dona Islândia, aí tem o diretor financeiro, que hoje é o Marcos Moreira, tem o diretor de marketing, que é o Nequim Carneiro, certo? Tem o setor de fiscal, que vai ver o que é que esse povo estão fazendo, a diretoria do setor fiscal, que é acompanhar o que hoje esse pessoal fazer. E a rede em si, isso aí é a parte dos associados, da diretoria associada. Mas a rede em si tem o gestor da rede, que é o Marcelo, certo? E tem o gestor comercial, que é o Wagner, que o Marcelo gere a rede logisticamente, como operacional, contratação, e o Wagner a parte comercial, de lidar com o fornecedor, tem os outros compradores, então ele é o diretor da parte comercial que tem da rede. Legal, deu para entender bem. E a relação de vocês com a indústria é uma relação sempre, obviamente, boa, dentro da perspectiva da negociação. Crescente, é uma operação crescente, evidentemente pelo volume que cada vez aumenta, cada vez que abre loja. Então a gente tem essa particularidade de aumentar o volume e as indústrias, eu digo assim, a gente é comerciante, então
um representante, às vezes ele é um representante, arranja um outro representado, então já tem uma outra indústria que ele vai fomentar para também nos atender. Mas, Eduardo, só um ponto não poderia esquecer, de dizer que o distribuidor, para nós, ainda é um grande parceiro. Nós temos grandes distribuidores fortes dentro das nossas lojas, dentro da rede, que são parceiros, que está próximo. E assim, a gente sabe, a gente fala às vezes da indústria, fica aquela coisa assim, quer a indústria. Acho que a gente quer a indústria, mas a gente quer um parceiro. Nem ser indústria, ser um distribuidor. A gente trabalha com parcerias. É. Por quê? Porque a gente sabe que o papel que o distribuidor contribuiu para que nós também chegarmos até aqui. Ele teve um grande papel nessa nossa jornada. Ele nos ajudou muito. O varejo, não vou falar, eu até me atrever a dizer isso. Não só o Keynes, o Franzé, a parceria. O varejo em si, o pequeno varejo em si, teve um grande relacionamento e tem um grande relacionamento com Com os distribuidores, distribuidor local, que também são que também são parceiros, são nas redes nas e redes. os próprios supermercados em si, Sim. sem dúvida. Muito boa pontuação. Rômulo, vamos caminhando aqui. Acho que a gente já está com um bom tempo de bate-papo, mas infelizmente a gente precisa ir caminhando para o fim. E no fim a gente volta a fazer algumas perguntas aqui de bate-pronto, Francesc. A gente faz algumas perguntinhas e você vem aí e responde o que vem na mente. Mas antes do bate-bola, eu queria ouvir um pouco, Franzé, a tua visão, assim, enquanto empresário. A gente falou de gestão de pessoas, a gente falou do negócio em si, assim, qual é a tua, de economia, qual é a tua visão sobre a reforma tributária especificamente, no aspecto do teu sentimento, que tu espera? Tu acha e acredita que vai vir realmente uma simplificação? Tu tem esse sentimento ou não? Ou tu continua com o sentimento de que não? Enfim, muitas obrigações ainda estarão não tão claras ou com muitas exigências e por aí vai. Como é que é o teu sentimento em relação à reforma? Ó, eu não sou estudioso do caso, mas eu tenho vivência na atividade empresarial, não é isso? Claro. Então, o que a gente observa e o que é necessário que eu acredito que vá acontecer. Pode até não ser nessa reforma. Espero que acredito que ela vai atender parte, mas que virão outras, ok? Certo. Comercializar o comércio precisa simplificar, ok? Muitas vezes no Brasil dificulta o empreendedor, dificulta a operação. Então eu acredito que a reforma ela consiga desburocratizar. Nós precisamos de agilidade, entendendo? O comércio, a nossa vivência, a atividade econômica, ela, ela é o motor que movimenta a engrenagem. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa que deixe nós trabalhar, que vamos produzir, que vai ter emprego. Tendo emprego, vai ter renda. Tendo renda, eu vou ter mais loja, vai ter mais consumo. Então, todos nós iremos ganhar. Como é que todos podemos ganhar? Com a simplificação das burocracias. Não precisa tanto de burocracia para que seja fomentado essas oportunidades. Eu digo assim, as coisas vai apertando, mas tem uma hora que tem que ter uma folga. Tem uma hora que quando não dá, não vai dar para mim, não vai dar para quem, não vai dar para o outro. Então vai haver uma solução. Tá, né? Então eu acredito, eu, eu vejo que tem muitas pessoas envolvidas. Então não acredito que não melhore. Eu acredito que poderia melhorar mais, mas eu acredito que vai ter uma melhora sim relacionada a isso aí. Sou confiante e acredito que estou na luta aí para que. Teu otimismo aí, quem dizer, é parecido? É parecido. É porque eu estava aqui me lembrando do episódio que não tem muito a ver com isso. Lógico que se tudo for
fosse facilitado, a gente sabe da simplificação, a gente sabe que o tema é muito discutido, é muito difícil, tem muita coisa que as leis elas sempre vão ser difícil para alguém. Ela quando beneficia alguém, alguém acha que não é beneficiado. Porque existe, as classes brigam entre elas mesmo por causa disso, o patrão e o empregado. E aí, mas é como o Frazar disse, nós somos um motor que move, o comércio é que move, não menosprezando, mas tudo no final tudo é comércio. O cara da esquina que vende um espetinho é comércio e é um grande comerciante. E além de tudo, ainda é um trabalho social, que ele supre muita coisa. Mas eu estava me lembrando, assim, existem leis, existem mudanças que elas são universais, e existem umas que as regras elas estabelecem e às vezes são pontuais. Eu me lembro aqui do fato que quando mudou, que nós éramos impressora fiscal e passamos para módulo fiscal, eu nessa época estava abrindo uma loja. Eu passei 2 dias e alguma coisa, com a loja fechada, porque nós não tínhamos recursos para nós, eu digo, o Estado não tinha recursos, Eu lembro disso aí. sustentação para a situação, não comunicava, a loja não. E assim, eu tive a felicidade de abrir uma loja na época e a infelicidade de ser um dos primeiros. E eu chegamos aí a Cefaz, com reunião, com loja fechada, com o pessoal de Casa Magalhães e tudo, fazer força, mas quem estava abrindo loja? Só estava abrindo duas lojas nesse dia. Nós e uma Pague Menos. A Pague Menos estava começando a ser. Como o Franzé disse, uma hora tem uma folguinha. Alguém, se fosse só eu estava difícil. Mas tinha uma Pague Menos. Então, de uma certa forma, ela me ajudou, porque o peso a gente sabe o tamanho. Existem leis que beneficiam, mas estão prontas. A gente vai entender, vai ser melhor? Como vai ser melhor? Para quem vai ser melhor? Eu me lembrei de outro caso, tem nada a ver, mas eu vou. Não, mas A lei seca. Eu tenho uma loja na BR. Tem uma loja que a Mister Hall é BR. Quem tem a loja na BR? Quantas pessoas tinham a loja na BR naquela época? E para me fechar? E entrar com mandato de segurança? Então, assim, existe coisas que, assim, hoje as pessoas dizem assim, vai implantar esse sistema. Não, eu sou o segundo, o primeiro não. Por quê? Porque ser o primeiro em algumas coisas, ser o primeiro é muito bom. Em algumas coisas. Em outras, não. É isso. A gente sabe dos benefícios. A gente sabe da luta. É essa. Mas tem link total com a pergunta, tem link total. Leis aí, Franzé, daria um outro podcast aí. É A difícil. gente trata sobre isso depois, principalmente porque nós também somos da área, né? É. Enfim, a gente também encontra nossas dificuldades, apesar de profissionais da área. Mas enfim, isso é assunto para outra questão. Romulo, bate-bola. Bate-bola com o Franzé. Franzé, um livro. Seja foda. De quem É um livro recente agora que a mulher estava lendo. Aí ela me indicou, eu li. O que é, né? O que é o contexto. Leiam que você vai melhorar. É ser determinado, né? Às vezes você se omite, você recua. Então é gostoso você se analisar. Você vai lendo e você vai observando como é que eu estou. Lembra do autor? Não lembro. Seja foda. É, O título seja é- foda. Dê uma lidinha que é um livro curto, um livro interessante. Acho que é muito bom. Quem seria algo que você teria feito diferente De quê? desde o início, assim, da sua trajetória? Várias coisas. E outras, Por exemplo. não daria nada. Por exemplo, quem? Exemplo pra gente, assim, do que você teria feito de forma diferente. São muitos detalhes, mas assim, a gente como comerciante erra e acerta. E não seria comerciante se não fosse assim. Algumas euforias em alguns momentos e algumas revezas em outras. Às vezes
eu vejo que eu poderia ter sido. Às vezes eu sou um cara que eu me cobro muito. Eu cobro mais a mim do que ao outro. Eu não sei até onde isso é bom e até onde isso me prejudica. Eu sou capaz de aceitar o teu erro, mas eu não aceito o meu. Eu não posso errar. Eu não aceito. Eu me machuco quando. Não é que eu seja tão perfeccionista. É uma vontade de acertar. Então, assim, em alguns momentos eu deveria ter até pisado mais forte, o pé, ter acelerado mais e não fiz. Mas eu acredito que cada coisa a seu tempo. Algumas coisas que talvez eu enfiei o pé e disse, não, isso era para mim ter. Então, são inúmeros detalhes, nós vamos conversar aqui um bocado de dia. Olha, nesse percurso aqui das conversas, que nem o Ken disse, o relacionamento é muito importante porque um vai moldando ao outro, certo? Que eu me analiso um pouco, certo? Que eu, vivenciando com meus colegas lá de rede, aprendo, acredito que posso transmitir algo também, ok? Ser observador. O que é observador? No contexto, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou colocar uma loja aqui, nesse local, ok? Mas se eu tivesse analisado, eu poderia ter feito isso, fosse colocado aqui. Aqui ela seria melhor e não seria tão distante. Tá entendendo? Então, são situações de como, eu vou dizer aqui um exemplo aqui, não menosprezando nenhuma região. Você vai fazer uma casa na periferia e você vai fazer uma casa mais região sul, certo? O custo da construção são parecidos, entendi? Mas quando você concluir a obra, o que vai diferenciar é a localização. Então, era mais ter observado as localizações de onde colocaria as lojas. E no que eu vejo, assim, Franz, é uma coisa que tu acha que tu é foda, tá entendendo? Gostei do livro, esse livro. É uma coisa que tu acha que tu é foda, eu vou enfrentar, tá entendendo? É que nem o desafio de sair da empresa para botar um negócio. Ele diz assim, eu não vou ser o primeiro. Tem coisa que eu digo assim, eu vou fazer. Eu faço um cálculo de como seria. Às vezes a pessoa, que é o advogado aqui, que em breve nós vamos contratar, porque é assim, vamos assinar um contrato. Eu digo assim, como é que se separa? Mas tu nem assinou ainda, não. Assinar, quando a gente está assinando, é fácil demais. Eu quero saber para me separar, como é. Entendeu? Não, me separar, tu fica sem nada, eu fico com tudo. Por isso que eu não assino. Eu tenho que ler antes de assinar, porque o importante é separar. Entendeu? Porque quando está se juntando é só amor, mas para separar, não é. Abel Diniz nos ensinou isso, né? Entendeu? Então, Brigue eu primeiro sou cuidadoso no com isso. contrato, depois. Mas eu gosto, eu gosto de mim. Eu gosto do que eu fiz aqui. Eu gosto de mim. Eu tenho 49 para ele se aposentar. Ainda tem mais 2 para viver. Gosto de mim. Eu acho que eu estou melhorando. Eu luto com as minhas dificuldades, mas eu digo assim, eu tô me aperfeiçoando. Entendeu? Esses 2 anos que ele disse que vai ficar sem trabalhar, né? Lá no finalzinho, eu acredito que a férias dele, ou tá morando em Marte, ou então a férias tá lá. Bate bola, Keynes. No que tu é foda. Bate bola. No que eu sou foda, cara, eu não sei, porque assim, eu não Sabe. eu não Bate falo bola. de mim. Bate bola. No que você é foda. Eu gosto que os outros podem falar de mim. Falar de mim é Não desvie. Bate bola. No que tu é foda. persistente. Show. Tá vendo? Responde. Pronto. Um livro. Difícil também, porque comecei a ler livro, que o Monge Executivo, para mim, um livro Te legal, marcou. o mais simples.
eu gosto de provérbios. Bacana. Então aproveita a deixa e cita alguma coisa que te relembra um provérbio. Não necessariamente a risca do provérbio, mas algo que te Quem a gente respira, ele complica mais ainda, né, gente? É, porque assim, se você pega provérbios todo em si, ele é do início ao fim, te ensinando como superar, como vencer. Assim, é mágico. Quando você entra nesse mundo da, da, da fé e, e vai transportando isso à tua vida, tu deixa às vezes de ver como fé e ver como vida. Tu faz uma transposição tão forte que tu vive muito mais em alguns momentos isso embutido no dia a dia de que a própria fé só no dia de que o joelho realmente tem que ir. Legal. Franzé, bate bola. Problema mundial. Tu tem o poder de resolver. Escolhe o problema. Não quero resolver o problema. Eu não quero. é, é, eu quero ver a solução. O objetivo é na Solução solução. do problema. Tem um problema mundial. Tu tem o poder para tu resolver. Resolver. Tu vai trazer a solução para o problema. Qual o problema que tu escolhe para resolver? Tu fala com aquele teu amigão lá, que é o poderoso. É, eu Aí sei. ele te dá o poder. Pronto. Aí tu escolhe o quê para resolver? Um problema do mundo. Um problema. É, deixa eu dizer. Aceitação. Certo? Eu tenho que aceitar você como você é, como se relacionar, como vivenciar. Isso aí é o que eu vejo das intolerâncias. Hoje é, hoje, hoje eu digo assim, ó, qual eu quero que tu seja como eu quero. Tu é uma pessoa diferente. Eu não tenho que querer como é que eu quero que tu seja. Eu tenho que aceitar como você é. Entendeu? Então, hoje a gente vê muitas dificuldades nessa relação. Então, o que é que o Senhor Jesus hoje me desse o poder melhorar as nossas relações, respeitar você da maneira que você é. Você não precisa mudar. É, né? Com Eu certeza. acho que é uma coisa óbvia. Eu sou uma pessoa observadora, às vezes a pessoa tem tanto questionamento, e eu observo para aquilo que alguém está te recriminando por algo que tu faz ou tu deixou de fazer, tá, né? E eu vejo tu tão satisfeito, alegre, pois está tão feliz. Quem sou eu para querer julgar você? Tá, né? Ah, mas para ele ser, tô, eu tô feliz pela sua felicidade. Show. Como? Uma música fazendo. Um dia que saí de casa, Zezé de Camargo, E aí? ouvi essa música aí dentro do carro, de um F4000, eu, meu pai e minha mãe chorando. Ah, como é bom lembrar. Esse que é isso? Cara, eu pensei que o Franz ia dizer que ia resolver a fome, porque eu tava começando a biscoitinho aqui. Tu tá até resolvendo pelo menos a tua, Eu tô né? resolvendo a Porque minha. eu tenho um desafio maior, né? Do mundo, né? É, Aí a fome é um grande desafio. uma música? Ah, várias. Eu sou um cara que eu gosto de música. Clédio. É, eu gosto de tudo. Sei lá, acho que. Vamos lá. É, Um gênero. Tu gosta, assim, um gênero de música. não, gosto de tudo. Eu não gosto muito do aquele brega antigo. Eu não gosto. Uhum. Acho que eu sou meio novo. Aí eu não gosto. Sertanejo. Eu gosto de sertanejo. Menino da Porteira, eu adoro Menino da Porteira, não tem muita coisa, mas são
eu gosto de história, eu gosto de muitas músicas Que tem uma letra que tem uma remete a alguma letra, coisa. como a Missatra. Eu tenho, eu gosto de Cazuza, eu gosto de Legião, eu gosto de Milton Nascimento, gosto de Gustavo Lima, só chamado por Gustavo Lima. Lá em casa é uma briga. Se vê o Gustavo Lima no shopping, se assim, quem vai ter que segurar quem? A mulher vai ter que segurar. Eu sou o cara, eu gosto de Wesley Safadão, eu gosto de Xande Avião, eu gosto de música. Para encerrar mesmo, e assim, desde já, mais uma vez, Franzé, muito grato, né, pela aceitação do nosso convite. Keynes, muito obrigado. E assim, o que é que a gente deixou, né, de levantar aqui a bola, Franzé, que você gostaria de ter falado e você não falou, né? Então, enfim, e se não aconteceu isso, uma mensagem final aí que você deixa para a gente, por favor. Vamos lá. Quero agradecer a vocês, quero agradecer aí no início. É importante esse desafio para a gente como pessoa, a gente como profissional, a gente como gestor. Isso é importantíssimo, esse bate-papo. É algo que vai nos engrandecer nos nossos desafios, ok? E no mais é isso. Tem muitas coisas que a gente gostaria de falar, mas se a gente for falar, vai passar um dia e ninguém vai ouvir, entendeu? Então, acredito que foi proveitoso, falamos de muitos temas legais, muitos bate-papo. E se eu esqueci ou faltou alguma coisa, fica aí para os próximos podcasts, né? É excelente. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. E, primo, quero dizer gratidão a você por nós estarmos juntos. É um prazer estar aqui ao seu lado. Fiquei muito feliz aí por esse convite, nos bate-papo aí. E a satisfação sempre ter você aí próximo de nós. Da mesma forma. Quem deixa aí tua última mensagem, fala alguma coisa que a gente Cara, não oportunizou. é como o Fernando disse, a gente conversa aqui, a gente começa a conversar, porque nós não estamos bebos. Nós bebemos. Não, não bate bola, viu? Mas aí os homens são bons de conversa. Agradecer o momento, a oportunidade. Faça as edições necessárias. Às vezes a gente fala Não, algumas coisas que a gente às vezes não deve, a gente não fala só o que deve, a gente fala. não, é isso. Mas agradecer pela oportunidade, agradecer pela abertura. Acho legal esse trabalho. Comecei a acompanhar algumas edições que tu já tinha feito para trás, mas não me atualizei o suficiente ainda. Eu vou até me criei mais interesse de começar. Vou rever algumas coisas que vocês já fizeram, porque ao chegar aqui a gente começa a criar e despertar outras coisas. E que continue, eu acredito que esse trabalho é muito legal, traga outras pessoas. Tem pessoas que vão dar depoimentos aqui super importantes para nós. Nós somos motivados por isso. Nós somos motivados por pessoas, nós somos motivados por história. Eu acredito que nós cearenses, nós somos, principalmente cearenses, nós comerciantes, nós estamos aqui porque somos comerciantes, foi o início, né? Nós somos motivados pela essa força, por essa vontade, pelo exemplo. Eu acredito que eu, o Franzé e muitos outros estamos aqui pelo exemplo, pela oportunidade, pela força, eu sou o cara que eu penso muito o seguinte: quem é que eu sou? Eu sou uma parte do que as pessoas que estão perto de mim. Boas ou ruins, eu vou separando ali o que dá para mim. Mas são muitas pessoas boas que eu convivi que me fizeram chegar até aqui. Sozinho, eu não poderia deixar de passar assim, sem minha esposa eu não seria nada. Faz uma grande parte de mim. Os meus companheiros de rede me contribuem muito para a minha vida. Quando tudo eu comecei, eu até perdi a fala, eu agradeço demais. Os caras me ajudaram, o Zé Nazário me ajudou com o primeiro caminhão, o Marco Moreira me ajudou a comprar, a fazer as compras da minha primeira loja, porque eu não era comprador, eu era gerente de loja. O Franzé
O cara na Ceasa, eu disse, quem? Ninguém, você não tem um crédito. Vai chegar lá na Ceasa e diz assim pro cara: ó, pessoal, esse rapaz aqui é meu primo, ele é comerciante, o que ele quiser comprar, você vai vender a ele, Que maravilha. e se ele não pagar, que ele vai pagar, mas se ele não pagar, eu vou pagar aqui 3 meses. Depois de 3 meses, se ele não lhe pagar, eu vou lhe pagar. Se ele não lhe pagar e você vender, você se lascou. Eu vou dizer assim, ele é direito. Isso. Gratidão é algo muito importante. Eu ia encerrar, viu, Romulo? Mas não vou mais encerrar, não, porque o Keynes levantou uma bola, Franzé. Mas é jeca, mas é joia. O Keynes levantou uma bola que aí eu me culpo aqui que foi falha minha. A gente mostrou sua família, né? Mostrou seus pais. Eu queria o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos. Por favor, Franzé. Ó, adoro família, vivo para a família, é muito importante. Nossa família é quase junta, certo? Mas é assim mesmo. Meu pai, José Pacelli, Maria Aires, 2 irmãs maravilhosas, Márcia Feijó, tem a caçula, que eu chamo ela caçula, que é a Marta Feijó, minha irmã, mora na Serra, ela que mora na Serra com meu pai. Mas ela é casada, mora lá só próximo lá, naquela Carmolândia lá. Meus filhos, né? Guilherme, Gabriela e Graziele. E minha lindinha, que é a Gláudia. Amo demais de coração e estamos na luta. 20 anos juntos, aí espero que Deus nos dê aí 20 anos, vou viver mais 51, vai dar 71. Fora lá o que vai ser do outro lado. Que ela seja resistente, porque sem eu vou chegar lá. Para ela ter lá uns 90 e alguns, né? Keynes, minha amiga Angélica. sua Angélica, esposa. meu talismã, meu pai, minha mãe, eu agradeço demais pelos ensinamentos básicos e Os nomes. aquela que diz assim, Os seu nomes. Chaga e Dona Deusimar. Foi assim, aquele pessoal que chega e diz assim, você vai ser homem nem que você não queira. E assim, são aqueles fundamentos, Seus filhos. aqueles fundamentos, né, de família que vai nos formando. Meus irmãos, Desculpa. 3 deles trabalham comigo, só um que não trabalha, mas é fornecedor, tem que estar no negócio, tem que estar no meio. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, o Jefferson, mais velho, o Ariston e a Rebeca. Legal. E aí estão aí na luta, na sobrevivência, aí tentando dar exemplo. E a Angélica também. Mesmo também com esses meninos novos, que tem um bocado de coisa também para nos ensinar aí, Show. tudo. Cara, muito obrigado. Viu? Obrigado, é nós que agradecemos. Franzé. Valeu. Obrigado. Obrigado.